Napa Valley, na Califórnia, era um oásis de tranquilidade antes de 2004. Conhecida por seus vinhedos de tirar o fôlego, paisagens que pareciam pinturas e um estilo de vida sofisticado, a cidade atraía turistas e moradores que buscavam qualidade de vida. A criminalidade era tão rara que por mais de 2 anos nenhum homicídio havia sido registrado, reforçando a sensação de segurança que envolvia a região. Mas na noite de 31 de outubro de 2004, o Halloween trouxe um pesadelo que mudou essa realidade. Em uma casa de 2 andares na Dorset Street, um bairro residencial calmo, 3 jovens mulheres viviam juntas: Adriane Insogna, de 26 anos, Leslie Mazzara, também de 26, e Lauren Meanza, de 27. A casa, com sua fachada acolhedora, era o lar onde elas compartilhavam risadas, sonhos e a rotina de uma vida jovem e promissora. Ninguém imaginava que, naquela noite, a segurança desse lar seria destruída por um crime brutal. Adriane Insogna nasceu em 13 de dezembro de 1977, em Calistoga, no coração do condado de Napa. Criada na região, era filha de Arlene, com quem tinha um laço forte, e irmã de 2 irmãs e um irmão. Sua personalidade era serena, quase etérea, mas com uma força interior marcante. Inteligente e leal, Adriane conquistava amigos com sua calma e dedicação. Desde pequena, mostrava um lado competitivo, brilhando no vôlei e participando ativamente das atividades das escoteiras. Aos 16 anos, sua vida quase foi interrompida por um acidente de carro devastador. O veículo em que estava capotou 3 vezes, e com a janela aberta, ela bateu a cabeça na calçada, sofrendo lesões graves que exigiram cirurgia facial e causaram perda temporária de memória. Contra todas as expectativas, Adriane se recuperou em poucos meses, voltando à escola determinada a retomar sua vida. Sua resiliência chamou a atenção da organização If Given a Chance, que lhe concedeu uma bolsa integral para a California Polytechnic State University. Lá, ela realizou o sonho de se tornar engenheira civil, conseguindo um emprego no departamento de saneamento de Napa. Na vida pessoal, Adriane namorava Christian Lee, mas o relacionamento era turbulento, marcado por brigas frequentes, já que ela queria um compromisso sério e ele resistia. Muito próxima de sua colega de trabalho, Lily Prudhomme, Adriane dividia confidências e momentos de amizade. Inicialmente morava com Lily, mas quando Lily decidiu viver com o noivo, Eric Koppel, Adriane se mudou para a casa na Dorset Street com Lauren Meanza. Em junho de 2004, as duas convidaram Leslie Mazzara para se juntar a elas, formando um trio que transformou a casa em um lar vibrante. Leslie Mazzara, nascida em 1º de agosto de 1978, em Anderson, Carolina do Sul, trouxe uma energia única para Napa. Cresceu em uma cidadezinha rural, onde sua personalidade extrovertida e carismática a tornava o centro das atenções. Bailarina talentosa, especialmente no balé, Leslie também tinha um lado competitivo, inspirado por sua melhor amiga, Kelly, uma rainha de concursos de beleza. Incentivada por Kelly, Leslie entrou para o mundo dos concursos e conquistou o título de Miss Williamston, chegando a competir no Miss South Carolina, onde arrecadou fundos para o Calvary Home for Children, uma organização que apoiava crianças negligenciadas. Embora orgulhosa de suas conquistas, Leslie não via os concursos como seu futuro. Indecisa entre ser professora ou advogada, ela se sentia estagnada, até que, em 2004, sua mãe, Kathy, a convidou para passar o verão em Napa Valley. Leslie aceitou, começando a trabalhar como hostess na prestigiada vinícola de Francis Ford Coppola. O que era para ser um trabalho temporário virou paixão. Leslie se apaixonou pela cidade e pela indústria do vinho, decidindo construir sua carreira ali. Mesmo quando Kathy se mudou para Michigan, Leslie escolheu ficar, rapidamente fazendo amigos com sua energia contagiante. Sua vida social era agitada, e ela saía com vários homens, sem se prender a relacionamentos sérios. Um ex-namorado, William Lee Youngblood, um advogado rico, terminou com ela antes da mudança para Napa,
em parte por causa do comportamento obsessivo do pai dele, também chamado William, que ligava constantemente para falar com Leslie, deixando-a desconfortável. Outro ex, Brian West, criou um site em sua homenagem após o término, mas amigos garantiam que ele não era perigoso. Recentemente, Leslie saía com um homem possessivo que ficava irritado com sua sociabilidade, mas não havia sinais de violência. Em Napa, Leslie encontrou na casa da Dorset Street um lugar para chamar de lar, onde a amizade com Adriane e Lauren floresceu. Lauren Meanza, nascida em dezembro de 1976, era a mais reservada do trio. Diferente da extrovertida Leslie e da serena Adriane, Lauren era quieta, com um círculo pequeno de amigos, mas muito apegada à mãe e à sua cadelinha, Chloe. Apaixonada por vôlei, ela conheceu Adriane em uma aula do esporte e a conexão foi imediata. Lauren transformou sua paixão em profissão, tornando-se treinadora de vôlei em uma faculdade comunitária local. Sua amizade com Adriane a levou a dividir a casa na Dorset Street, e a chegada de Leslie completou o grupo. Apesar de sua natureza introvertida, Lauren encontrou nas duas colegas de casa um equilíbrio perfeito, criando um ambiente de apoio mútuo e carinho. A noite de 31 de outubro de 2004 começou como qualquer outra em Napa Valley. As três amigas passaram o Halloween distribuindo doces para as crianças que batiam à porta, enchendo a casa de risadas e o espírito festivo da data. Por volta das 20 horas, Adriane saiu para visitar Christian Lee, que morava a poucos quarteirões. A visita, porém, terminou em mais uma discussão, e ela voltou para casa às 22 horas. Já na sala, Adriane, Leslie e Lauren relaxavam assistindo TV, aproveitando a tranquilidade da noite. Perto das 23 horas, Lauren recebeu uma ligação e se retirou para seu quarto no andar térreo, enquanto Adriane e Leslie subiram para seus quartos no andar superior, desejando-se boa noite. Às 23 horas, a casa estava silenciosa, com todas as portas trancadas e as três dormindo, sem imaginar o horror que se aproximava. Entre 1h30 e 2 horas da manhã, Lauren foi acordada pelo latido insistente de Chloe, sua cadela, que parecia agitada. Ao mesmo tempo, ela notou que a luz de segurança da garagem, visível do seu quarto, havia acendido. Pensando que um dos gatos de Adriane poderia ter causado o barulho, Lauren acalmou Chloe e tentou voltar a dormir, sem dar muita importância. Minutos depois, um grito aterrorizante cortou o silêncio da casa, gelando seu sangue. Cautelosamente, Lauren abriu a porta do quarto e ficou parada, tentando entender o que acontecia. Foi quando ouviu Adriane gritar com desespero na voz: "Meu Deus, por favor, me ajude." O som de passos pesados descendo as escadas em alta velocidade, acompanhado de objetos sendo quebrados, a deixou em pânico. Com o coração disparado, Lauren seguiu seu instinto e correu para a porta dos fundos, escondendo-se no quintal escuro, temendo que o intruso a perseguisse. Enquanto se agachava na escuridão, ela ouviu o som de alguém lutando com as persianas da sala, como se tentasse escapar. Então, tudo ficou quieto, exceto pelos gemidos de Adriane, que ainda pedia ajuda. Apesar do medo que a paralisava, Lauren tomou coragem e decidiu voltar para a casa, movida pelos gritos de sua amiga. Subindo as escadas com cuidado, ela chegou ao quarto de Adriane e se deparou com uma cena de pesadelo. Leslie estava caída de bruços sobre uma pilha de roupas, imóvel em meio a uma poça de sangue. A poucos metros, Adriane estava agachada atrás da cama, viva, mas sangrando muito, com ferimentos graves. O chão estava tão ensanguentado que Lauren quase escorregou ao entrar. Desesperada, ela correu até o telefone fixo da casa para ligar para o 911, mas a linha estava morta, provavelmente cortada pelo intruso. Sem hesitar, Lauren pegou seu celular, voltou correndo para o carro na garagem e dirigiu até um local que julgava mais seguro, temendo que o agressor ainda estivesse por perto. Sua primeira tentativa de chamar a emergência falhou, mas na segunda, ela conseguiu contato, relatando o horror que havia encontrado. Os paramédicos e a polícia chegaram rapidamente à casa na Dorset Street,
Leslie Mazara foi declarada morta no local, com múltiplos ferimentos causados por uma arma cortante, provavelmente uma faca. Adriane Insogna, ainda viva, foi levada às pressas para o hospital, mas seus ferimentos eram graves demais e ela não resistiu, falecendo pouco depois. As duas jovens de apenas 26 anos tiveram suas vidas interrompidas em um ataque brutal que deixou Napa Valley em choque. Lauren, a única sobrevivente, tornou-se uma testemunha crucial, mas o trauma do que viu e viveu naquela noite a marcaria para sempre. A investigação do brutal assassinato de Adriane Insogna e Leslie Mazara, na noite de Halloween de 2004, em Napa Valley, Califórnia, começou imediatamente após a chegada da polícia à casa na Dorset Street. Os detetives se depararam com uma cena caótica, com sangue espalhado e sinais de uma luta violenta. A primeira pista significativa veio do jardim da casa, onde foram encontradas várias bitucas de cigarro da marca Camel Turkish Gold, uma variedade rara que havia sido lançada recentemente no mercado. Como nenhuma das moradoras, Adriane, Leslie ou Lauren Meanza, fumava, os investigadores concluíram que as bitucas pertenciam ao agressor. A quantidade de cigarros sugeria que ele passou horas do lado de fora, talvez hesitando ou planejando cuidadosamente o ataque. Outra evidência crucial foi o sangue masculino encontrado nas persianas da sala, indicando que o criminoso se cortou durante a fuga, possivelmente ao lutar com as persianas para escapar pela janela. Perto dessa janela, a polícia também descobriu presilhas plásticas, zip ties, sugerindo que o agressor planejava amarrar as vítimas, o que reforçava a ideia de um crime premeditado. Pegadas foram localizadas do lado de fora da janela da cozinha, que estava destrancada e serviu como ponto de entrada. Além disso, os detetives coletaram mais de 200 itens na casa, incluindo uma faca, mas nenhuma conexão direta com o crime foi estabelecida inicialmente. Essas evidências apontavam para um ataque intencional, com o agressor chegando preparado e com um objetivo claro. Com base nas pistas, a polícia desenvolveu a teoria de que o crime não foi aleatório. A presença das zip ties, a espera prolongada do lado de fora e o fato de nada ter sido roubado indicavam que o agressor tinha um alvo específico. Os investigadores acreditavam que Leslie Mazara era a vítima principal, já que ela foi atacada primeiro, enquanto dormia, com uma ferocidade maior, sofrendo mais golpes de faca. A reconstrução dos eventos sugeria que Leslie, ao acordar durante o ataque, tentou fugir para o quarto de Adriane. Os gritos de Leslie provavelmente acordaram Adriane, que correu para ajudá-la, mas acabou se tornando uma segunda vítima ao confrontar o agressor. A violência do ataque e a ausência de roubo reforçavam a ideia de que o crime era motivado por algo pessoal e não por ganho material. A notícia do duplo homicídio chocou Napa Valley, uma cidade onde crimes graves eram raros. A comunidade, abalada, começou a especular sobre as causas do crime, gerando rumores infundados que machucaram as famílias das vítimas. Alguns moradores espalharam a ideia de que Adriane, Leslie e Lauren estavam envolvidas com tráfico de drogas, sugerindo que o assassinato seria uma consequência de um acerto de contas. Outro boato ligava Leslie à máfia, alimentado por sua conexão com a vinícola de Francis Ford Coppola, famoso diretor de O Poderoso Chefão. Havia quem acreditasse que Coppola tinha laços com a máfia italiana e que Leslie poderia ter sido um alvo colateral. Além disso, a sobrevivência de Lauren Meanza levantou suspeitas injustas, com alguns questionando por que ela escapou ilesa enquanto suas amigas foram brutalmente assassinadas. A polícia descartou rapidamente essas teorias, que careciam de qualquer prova, mas os rumores continuaram a circular, forçando as famílias a defenderem a reputação de Adriane e Leslie, especialmente a de Leslie, que enfrentava acusações por sua vida social ativa. A investigação se concentrou em pessoas próximas às vítimas, começando pelos homens em suas vidas. Christian Lee, namorado de Adriane, foi um dos primeiros suspeitos. Na noite do crime, Adriane o visitou em sua casa,
a poucos quarteirões da Dorset Street, e os dois discutiram porque ela queria um compromisso sério, enquanto ele resistia, demonstrando ciúmes quando Adriane conhecia outros homens. A polícia foi até a casa de Christian, coletando amostras de sangue, roupas, lençóis e uma faca encontrada em seu quarto. Ele foi interrogado e forneceu uma amostra de DNA voluntariamente, mas os testes mostraram que ele não era o responsável e ele foi descartado como suspeito. A atenção então se voltou para Leslie, cuja vida social agitada a colocava em contato com vários homens. William Lee Youngblood, um ex-namorado advogado, foi investigado. Ele havia terminado com Leslie antes de ela se mudar para Napa, mas o comportamento obsessivo de seu pai, também chamado William, levantou suspeitas. O pai ligava frequentemente para Leslie, inclusive na noite do crime, o que levou detetives a viajarem até a Carolina do Sul para interrogá-los. Ambos forneceram DNA, que não correspondeu ao encontrado na cena. Outro ex-namorado, Brian West, que namorou Leslie na faculdade, chamou atenção por criar um site em sua homenagem após o término, algo que amigos consideravam estranho, mas não perigoso. O DNA de Brian também foi testado e descartado. Um namorado mais recente de Leslie, descrito como possessivo, ficou irritado quando ela recebeu flores de outro homem, mas seu DNA também não coincidiu. A polícia investigou ainda outros admiradores de Leslie, que recebia presentes caros como um carro, um cruzeiro e malas de marca, mas todos os mais de 200 testes de DNA coletados de homens ligados a ela resultaram negativos. Trabalhadores sem documentação que passaram pela casa também foram interrogados, mas nenhum era suspeito. Ao todo, mais de 500 pessoas foram entrevistadas, com 200 amostras de DNA coletadas, mas nenhuma correspondência foi encontrada. A comunidade de Napa Valley, ainda abalada, respondeu ao crime com uma vigília e um funeral, organizados por amigos e familiares dias após o ocorrido. Lauren Menza, a única sobrevivente, compareceu escoltada por seguranças, temendo que o assassino, ainda solto, pudesse vir atrás dela. A polícia, sabendo que criminosos às vezes aparecem em memoriais, coletou fotos e vídeos do evento, pedindo cartões de visita de fotógrafos de jornais para analisar as imagens, mas nada de suspeito foi identificado. As famílias de Adriane e Leslie enfrentavam uma dor dupla: a perda de suas filhas e a falta de respostas. Kathy, mãe de Leslie, vivia atormentada por imagens mentais da morte brutal de sua filha, enquanto Arlene, mãe de Adriane, encontrava consolo dirigindo o carro da filha, mantendo intactas as estações de rádio e o CD com sua música favorita, She Will Be Loved, do Maroon 5. Frustradas com a lentidão da investigação, as famílias contrataram um detetive particular, mas ele também não encontrou pistas significativas. Uma recompensa de $100 mil foi oferecida por informações que levassem à prisão e condenação do responsável, na esperança de incentivar testemunhas. Lauren, marcada pelo trauma de ser a única sobrevivente, vivia em constante paranoia, questionando se conhecia o assassino e por que foi poupada. Ela examinava todos ao seu redor, amigos, vizinhos, colegas, com desconfiança, lutando contra a culpa de ter sobrevivido enquanto suas amigas morreram. Refletindo sobre as evidências, Lauren lembrou de um detalhe crucial. Durante a mudança para a casa na Dorset Street, Lily Prudhomme, melhor amiga de Adriane, e seu noivo, Eric Koppel, estiveram presentes, e ela recordava que Eric fumava cigarros. Sabendo que as bitucas de Camel Turkish Gold eram uma pista central, Lauren informou os detetives sobre Eric, que surpreendentemente nunca havia sido interrogado ou considerado suspeito. A polícia tentou contatá-lo, mas Eric não retornava às ligações e permaneceu inacessível por um mês, aumentando a frustração de Lauren, que temia que o caso fosse esquecido e se tornasse um arquivo morto. Em setembro de 2005, quase um ano após o crime, com a investigação sem avanços significativos, a polícia tomou uma decisão ousada: divulgar publicamente detalhes sobre as bitucas de Camel Turkish Gold, uma marca pouco comum, e revelar que o DNA encontrado nelas
correspondia ao sangue masculino nas persianas. A estratégia era pressionar o assassino, esperando que alguém reconhecesse um fumante dessa marca e fornecesse uma pista. A divulgação foi um último recurso para reacender o caso, que parecia estagnado, e a polícia aguardava ansiosamente por qualquer nova informação que pudesse finalmente levar à justiça. Em 7 de setembro de 2005, 5 dias após a polícia de Napa Valley divulgar publicamente que as bitucas de cigarro encontradas na cena do crime eram da marca Camel Turkish Gold, uma reviravolta chocante trouxe um desfecho ao caso. Um homem, acompanhado de sua esposa e familiares, entrou na delegacia e confessou os assassinatos de Adriane Insogna e Leslie Mazzara. Ele revelou que a pressão gerada pela divulgação da marca dos cigarros, que ele sabia ser reconhecível por pessoas próximas, o levou a temer ser identificado e assim decidiu se entregar. A polícia o deteve imediatamente, sem oferecer fiança, e ele foi mantido em custódia enquanto aguardava o julgamento. Uma amostra de DNA foi coletada na mesma hora, e os testes confirmaram que o material genético dele correspondia ao sangue masculino encontrado nas persianas da sala e ao DNA nas bitucas de cigarro, encerrando quase um ano de incertezas sobre a identidade do responsável pelo crime brutal. O julgamento ocorreu em janeiro de 2007, mais de 2 anos após os assassinatos. Para evitar um processo público longo e doloroso, que exporia ainda mais as famílias das vítimas, os advogados de Adriane e Leslie negociaram com a defesa do acusado. Chegaram a um acordo. Em troca de uma confissão de culpa por 2 acusações de assassinato em primeiro grau, com agravantes por emboscada, uso de uma faca e ataque a múltiplas vítimas, a pena de morte seria retirada da mesa. O réu Eric Koppel aceitou os termos e foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele também renunciou ao direito de apelar à sentença e de falar publicamente sobre o caso, garantindo que qualquer lucro de eventuais entrevistas ou livros seria doado ao Calvary Home for Children, organização apoiada por Leslie, e a If Given a Chance Foundation, que ajudou Adriane com sua bolsa de estudos. No tribunal, as emoções transbordaram em declarações marcantes. Arlene, mãe de Adriane, enfrentou Eric diretamente, expressando sua dor ao lembrar que sua filha, que nunca usava blusas de gola alta, teve que ser enterrada com uma para cobrir os ferimentos brutais causados por ele. Ainda assim, a roupa não conseguiu esconder a extensão das marcas. Ela o acusou de crueldade por tê-la convidado para seu casamento, sabendo que era o responsável pela morte de sua filha, e destacou que ele esfaqueou repetidamente a melhor amiga de sua própria esposa. Kathy, mãe de Leslie, leu uma carta de 13 páginas, descrevendo o impacto devastador da perda de sua filha. Durante toda a leitura, Eric manteve a cabeça baixa, incapaz de fazer contato visual. Lily Prudhomme, esposa de Eric, recebeu permissão especial para falar e chocou a todos ao defender seu marido, afirmando conhecer um lado gentil dele e atribuindo suas ações à depressão e ao alcoolismo. Ela declarou que nada no mundo a faria amá-lo menos, uma afirmação que abalou Arlene, que tinha uma relação próxima com Lily, e passou a questionar a amizade entre elas. Eric, por sua vez, falou em lágrimas, chamando-se de homem quebrado e dizendo que não tinha explicação para seus atos pecaminosos. Ele mencionou a morte de seu avô, problemas com alcoolismo, desemprego e dificuldades em seu relacionamento com Lily como fatores que o levaram a um estado de fúria, mas alegou não lembrar dos detalhes do ataque, afirmando que confessou para dar um fechamento às famílias. A promotoria e a polícia apresentaram sua teoria sobre o motivo do crime. Acreditava-se que Eric agiu movido por ciúmes da amizade próxima entre Lily e Adriane. Ele enfrentava problemas com alcoolismo, o que gerava brigas constantes com Lily, que frequentemente desabafava com Adriane sobre o comportamento dele. Há especulações de que Adriane tenha aconselhado Lily a cancelar o casamento, o que fez Eric culpar Adriane por interferir em seu relacionamento. Na noite do crime, após uma discussão com Lily em uma festa de Halloween, ele, embriagado,
Pegou presilhas plásticas e uma faca em sua garagem, dirigiu até a casa na Dorset Street, fumou cigarros do lado de fora e entrou pela janela da cozinha. Confundindo os quartos na escuridão, ele atacou Leslie primeiro com extrema violência, possivelmente por engano, e quando Adriane apareceu para defendê-la, também a atacou. Após o crime, ele voltou para casa, queimou suas roupas ensanguentadas em uma fogueira e descartou a faca, sem revelar onde. A brutalidade do ataque e a premeditação chocaram todos, especialmente por ele ter continuado sua vida normalmente após o crime. As consequências do caso foram profundas para todos os envolvidos. Katie, mãe de Leslie, lamentava a perda de uma filha cheia de sonhos, que estava começando a construir uma carreira na indústria do vinho em Napa Valley. Apesar da dor, ela expressava o desejo de um dia confrontar Eric e encontrar forças para perdoá-lo, demonstrando empatia ao consolar a mãe de Eric, que também estava devastada pela revelação dos atos do filho. Arlene, mãe de Adriane, mantinha viva a memória de sua filha, guardando a esperança de um dia vê-la entrar pela porta de casa. Sua relação com Lily ficou abalada após a declaração de apoio a Eric no tribunal, deixando Arlene incerta sobre como seguir com essa amizade. Lauren Meanza, a única sobrevivente, decidiu deixar Napa Valley e se mudou para Los Angeles, buscando um recomeço longe das lembranças traumáticas. Ela lidava com a culpa de ter sobrevivido e o medo constante de que o assassino pudesse voltar, mas encontrou apoio em exercícios físicos e em um grupo próximo de amigos. Lauren acredita que escapou por ter seu quarto no andar térreo, com a porta fechada, o que a protegeu do ataque. Lily, esposa de Eric, acabou se divorciando dele, embora tenha mantido seu sobrenome. Antes da confissão, ela participou de uma entrevista ao lado de Eric, pedindo que o assassino fosse encontrado, sem suspeitar que ele estava ao seu lado. Alguns especularam que She sabia do crime, mas não há provas disso e muitos acreditam que ela foi tão surpreendida quanto os outros. A comunidade de Napa Valley perdeu sua sensação de segurança, e a polícia enfrentou críticas por não ter investigado Eric, uma figura próxima de Adriane, até que Lauren sugeriu seu nome. Eric Koppel permanece em uma prisão na Califórnia, onde cumprirá sua sentença perpétua sem chance de liberdade.